Fala milionários, tudo bom? Hoje esse vídeo eu vou passar algumas informações aqui para vocês que eu gostaria de ter ouvido muitos anos atrás antes de começar a investir. O que eu canso de ouvir é: Vitor, eu quero muito investir, eu estou conseguindo juntar dinheiro, mas ninguém me ajuda, não sei o que eu faço, me dá uma luz. Então hoje a gente vai estipular aqui o código de honra dos milionários. Vocês vão entender algumas regras que a gente tem que seguir para conseguir atingir a nossa tranquilidade financeira. Eu não sei se vocês sabiam, mas os códigos de honra da história, eles têm a sua origem nos samurais. E esses códigos eram definidos entre os samurais, entre os guerreiros. E esses códigos eles eram inclusive mais fortes do que as próprias leis do Japão. E esses códigos eles eram transmitidos oralmente entre os clãs dos samurais que os seguiam. E apesar de ser um conceito muito antigo, um conceito de vários anos atrás, esses códigos eles eram adotados na vida dos samurais, no dia a dia dos samurais, para eles levarem uma vida mais justa, mais plena e com mais sucesso. E o objetivo todo dos códigos era que eles, samurais, se tornassem pessoas melhores. E hoje todo mundo aqui, todas as milionárias e milionários que estão aí, vamos todo mundo se tornar samurai. Bom, para quem me segue aí nas outras mídias, nas outras redes sociais, já ouviu falando isso, que é 0,3% hoje dos brasileiros investem em ações. Se eu for comparar essa miséria da população brasileira que investe no mercado acionário com esse mesmo número em outros países, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Japão e aí vai, tem países desenvolvidos que esse número chega até 20% da população. Então, se for para pensar, a gente está anos-luz do que o mundo está fazendo. Mas não adianta você querer começar a investir igual um louco, porque você precisa entender alguns conceitos antes de você partir para a prática. Por isso que eu criei esse código de honra aqui das milionárias e dos milionários. E o código de honra que a gente vai firmar aqui hoje, ele é composto por 8 leis. Lei número 1, zere as suas dívidas. Não adianta nada você querer começar a investir sendo que você tem dívidas. Por que isso? Se você tem um cartão de crédito que tem uma fatura atrasada, se você tem um cheque especial que você entrou e aí por diante, esse juros que vai ser cobrado de você, ele pode chegar até 300% no ano. E vamos comparar com uma carteira de investimentos bem diversificada e otimizada que rende aí, vamos lá, 20%, 15% no ano. Olha o gap entre os dois, não faz sentido nenhum você investir sendo que você tem dívidas. Então a primeira lei é: zere todas as suas dívidas antes de começar a investir. A segunda lei do Código de Honra dos Milionários é: estude, busque boas referências, leia livros, estude, faça cursos, engole essas coisas aqui para você ter isso internalizado dentro da sua vida. Você não vai ter sucesso financeiro indo na louca, você tem que ter um mínimo de conhecimento, então estude. Você não precisa ser um economista para começar a investir e para ter sucesso, mas você tem que ter a base do conceito. Terceira lei: evite lucros mágicos e investimentos mágicos. Não tem receita de bolo, não existe uma bola de cristal, não existe um investimento que você vai botar 5 mil reais hoje e em 5 meses vai se tornar R$1 milhão. Se você vê algum anúncio ou pessoas fazendo propaganda desse tipo de investimento, tente se afastar, não existe isso. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores e uma referência no mercado financeiro do mundo, é o guru da Bolsa de Valores, ele consegue por ano aí, em média de 23% de rendimento na carteira. Por que você vai conseguir 500? Não faz sentido. Então, se você vê isso, tente se afastar, não tem mágica. A maioria dos investidores, os melhores investidores do mundo, que tem uma história de sucesso na Bolsa de Valores, ou então que deram super certo, são investidores que fazem uma análise fundamentalista e investem no longo prazo. Tanto que, se você for ver, eles têm, a galera que tem mais patrimônio no mundo tem lá uns 80 anos, 70 anos. Por quê? O tempo que vai gerar os juros compostos e o reinvestimento de dividendos que vai te trazer a liberdade financeira que você quer. Não é você botar dinheiro hoje e amanhã você tirar no curto prazo. Longo prazo, essa é a visão que você tem que ter. Quarta regra: faça sua reserva de emergência. Não adianta nada você ter dívidas e não adianta nada você começar a investir sem conhecimento, e também não adianta nada você começar a investir sem ter sua reserva de emergência. Porque se você pegar e investir o seu dinheiro e amanhã você precisar dele, você vai tirar de onde? Dos investimentos. E qual é o conceito de investimento? É ao longo do tempo você botando dinheiro
para aquele dinheirinho que você coloca periodicamente, ele vai virar um dinheirão. Ou porque deu juros compostos e rendeu, ou porque o ativo valorizou. Então você tem que ter uma reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa, você acione ela e não os seus investimentos. O investimento é uma coisa que você aplica para que o tempo faça com que o seu dinheiro aumente. Essa reserva, o conceito é: imprevistos não são imprevisíveis. Você vai precisar do seu dinheiro em algum momento, seja porque você bateu o carro, seja porque você teve um problema de saúde, seja porque você quebrou seu iPad, alguma coisa, você vai precisar do dinheiro. Então tenha uma reserva de emergência de no mínimo 6 vezes o que você gasta por mês. Se você gasta 10 mil reais, tenha 60 mil reais líquido. O que é liquidez? Rápido acesso. É você pegar hoje, entrar no seu aplicativo e no máximo em 24 horas o dinheiro está na sua conta. Poupança, Tesouro Selic, CDB diário, outros exemplos assim servem para essa ocasião. Esse dinheiro não é um dinheiro que você precisa focar em rentabilidade, não é um dinheiro que vai te deixar milionário, vai te deixar rico. É o dinheiro que você precisa ter ali para você ter liberdade para poder correr riscos nos outros investimentos que você vai fazer. Lei número 5, comece com pouco. Às vezes, feito é melhor do que perfeito. E a minha recomendação é: você sempre vai procrastinar. Eu sei que eu tenho que investir, mas deixa para depois. Comece pequeno para diminuir os riscos. Então, se você errar, não vai doer tanto, você não vai sentir tanta dor. Mas comece. A prática vai te levar e vai te ensinar muito mais do que você só estar estudando. Por isso você tem que começar. E o mercado financeiro, o mercado acionário, por exemplo, ele te proporciona isso de maneira maravilhosa. Você pode começar pelo menos com uma ação. Isso não precisa muito mais que isso. Você pode comprar uma ação de R$28, por exemplo. Você não precisa ir com um lote de 28 mil. Você pode começar aos poucos. Você começando, você começa a entender o mecanismo da coisa. Então comece, erre e erre bastante, mas erre pequeno, para isso doer menos e você entender como é que funciona todo o sistema e você começar a ter sucesso financeiro nas suas próximas decisões. E para tudo na vida é assim: o mais difícil é o primeiro passo. Vamos supor que você vai lá fazer na Espanha o caminho de Santiago. O mais difícil é você pegar e dar o primeiro passo. Depois que você deu, meu amigo, você vai ter que terminar essa caminhada aí. O mais difícil de eu pegar esse livro aqui e ler todo, que são mais de 400 páginas, é eu pegar e ler a primeira. Depois disso você vai ler. E no mercado financeiro é a mesma coisa. O mais difícil é o quê? Você pegar e abrir uma conta na corretora. Depois que você abriu, você vai investir. O mais difícil é comprar uma ação. Depois que você comprou uma, você vai manter esse hábito e você vai começar a entender o negócio. Sexta lei: faça o seu próprio imposto de renda. Os investimentos que você fizer, os ativos que você tiver na sua carteira, eles vão ter várias deduções que você tem que estar por dentro. Então eles vão ter taxas, eles vão ter imposto de renda e outras coisas que você tem que estar por dentro, você tem que estar sabendo. Ah, Vitor, mas é muito chato, por que tem que fazer um imposto de renda? Eu tenho um contador que faz para mim. É o seguinte: a partir do momento que você vê todas essas taxas e você faz o seu próprio imposto de renda e declara lá no final do ano quanto dinheiro que você tinha investido, quanto que aqueles investimentos te deram de renda, mas tem muita grana que vai ser deduzida por causa de impostos e de taxas, você vai começar a procurar investimentos mais inteligentes. Você vai entender como é que funciona e você vai procurar investimentos que te dêem uma rentabilidade líquida maior. E aí você tem que fazer a conta, tá? Nem sempre os investimentos que são isentos de imposto de renda são os melhores investimentos. Quando você paga imposto de renda, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você teve lucro. Então veja isso de uma forma positiva, mas faça a conta. Lei número 7. Entenda os riscos da renda fixa e os riscos da renda variável. Tanto na renda fixa quanto na renda variável você vai ter riscos. Na renda variável você faz o quê? Você pega o seu dinheiro e empresta para uma pessoa. E essa pessoa, qual risco você está correndo em emprestar dinheiro para ela? De calote. Risco de calote, que é mais conhecido como risco de crédito. Que é você ter emprestado dinheiro para alguém e depois essa pessoa não te pagar, com ou sem o rendimento que ela prometeu. E na renda fixa você tem um risco de mercado. Você tem a falsa ilusão de que a renda fixa é o rendimento constante, mas o que é fixo na renda fixa é a renda e não o preço. O mercado vai oscilar, então você tem que entender isso. E outro risco que você corre dentro da renda fixa é o risco de liquidez. Quanto tempo que demora para o seu dinheiro investido se tornar dinheiro na sua mão?
Liquidez tem o seu valor. Então avalie todos os retornos que você vai ter pensando nesses riscos que eu falei ao investir em renda fixa. A renda variável, por outro lado, é um investimento que, vou dizer tudo em uma frase, no curto prazo ela é arriscada e no longo prazo não investir na renda variável é o maior risco que você vai correr. Oitava lei, tampe seus olhos e seus ouvidos. Se você fez sua carteira de investimento, você aplicou seu dinheiro, você está preocupado com quem que vai assumir a presidência do país, com o resultado X que vai ser liberado daqui a pouco, em breve, esqueça, você está investindo de forma errada. Vai entrar governo, vai sair governo, vai entrar resultado, vai sair resultado, e você tem que continuar investindo, porque você tem uma longa vida aí pela frente. Se eu pegar os maiores investidores do mundo, eles investiram em todas as ocasiões, em todos os acontecimentos do mercado. Essa é que é a grande sacada da renda variável e dos investimentos otimizados. Você tem que criar o seu custo médio e não acertar a compra na baixa e a venda na alta. Construa uma carteira sólida que vai te dar os rendimentos e dividendos que você almeja. Então sua abordagem tem que ser de longo prazo. Menos emoção e mais planejamento. Esse é o foco de investidores como Warren Buffett, por exemplo. Então a dica que é da oitava regra: escolha boas empresas e faça parte delas. Invista em empresas que estão o tempo todo prosperando. Então você aí milionária, você aí milionário que me acompanhou até agora, você que acabou de virar um samurai e viu as 8 leis do Código de Honra dos Milionários, vamos relembrar todas aqui. A primeira lei é: zere as suas dívidas. Você não pode ser um investidor sendo que você tem dívida. A segunda lei é: estude. Você tem que ter o mínimo de conhecimento e conceito básico para conseguir montar sua carteira e fazer a gestão dos seus investimentos. Terceira regra, terceira lei: evite investimentos em lucros mágicos. Não existe um rendimento que vai te dar 300% no ano. Não existe uma carteira que vai te dar 50% no ano com pouco dinheiro e com pouco risco. Você tem que entender isso. Quarta regra: faça a sua reserva de emergência. Você não pode investir tendo dívida, você não pode investir sem ter dinheiro com liquidez. Então, tendo mínimo 6 vezes o seu gasto mensal com liquidez. Rápido acesso. Quinta lei, quinta regra: comece, mas comece com pouco. Você não pode começar investindo grande, porque os riscos vão ser maiores, as dores vão ser maiores caso você perca. Então comece, porque o feito às vezes é melhor do que o perfeito. Mas comece pequeno, porque os erros vão te trazer conhecimento, mas os erros que vão acontecer vão ser menores, você não vai sentir tanto. Sexta lei: faça o seu próprio imposto de renda. Quando você faz seu imposto de renda, você que acha que está tendo uma rentabilidade no ano boa, você vai ver que na verdade tem várias taxas que deduziram o seu lucro. Então, ao fazer seu imposto de renda, você vai entender o lucro líquido dos seus investimentos e vai começar a procurar investimentos que tenham maior rentabilidade. Não necessariamente investimentos que você faz que são livres de imposto de renda são os melhores. Então, fazendo seu imposto de renda, você vai fazer a conta e entender. Sétima regra, sétima lei: entenda os riscos da renda fixa e da renda variável. A renda fixa ela é arriscada no longo prazo e a renda variável é arriscada no curto prazo. Não investir em renda variável é o maior risco que você vai correr no longo prazo. E oitava e última lei, última regra que a gente vai afirmar aqui com todos vocês aí, milionárias e milionários que estão seguindo e viraram samurais, é: tampe seus olhos e seus ouvidos. Vai surgir muita notícia, toda hora a gente é bombardeado com todas essas informações. Entra governo, sai resultado, entra resultado, e você tem que investir sempre. O custo médio e o hábito de você investir é que vai te trazer sucesso financeiro. Um abraço.